Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, hoje dando uma continuidade aqui à fala sobre Platão, né, qual eu tenho conduzido nos vídeos anteriores. Hoje eu vou tratar um pouco sobre o assunto do Platão e a sofística, né, ou seja, Platão e como ele lidou com os sofistas, assim como a atividade de Sócrates contra os mesmos sofistas, né. Bom, para a gente falar sobre Platão e a relação dele com os sofistas, né, a gente precisa falar também, é claro, da relação entre Sócrates e os sofistas. Na verdade, muito da relação de Platão e os sofistas se resume à relação de Sócrates com esses mesmos. Muito, é claro, né, porque os diálogos platônicos se resumem, alguns, né, em diálogos socráticos, principalmente os primeiros. Bem, então, nesse sentido, né, havia ali na Grécia, né, a presença do teatro grego, né. Um desses autores do teatro grego era o Aristófanes, né. Aristófanes, ele vai criar uma comédia que se chama As Nuvens, onde ele vai retratar Sócrates como um naturalista e como um sofista, né. Aristótenes, ele era um autor, né, de, de de linhagem um pouco tradicionalista, né? Ou seja, ele era mais ligado ali à questão da religião grega, né? E ele vai ver, né, e vai enxergar Sócrates como um naturalista e um sofista. É claro que nós sabemos historicamente, né, que Sócrates não era um sofista, né? Ele era um filósofo e um defensor, aliás, da verdade, e que morreu pela mão dos sofistas, né? Pela influência dos sofistas. Pelo contrário, Sócrates não era um sofista. Então, essa, de certo modo, essa comédia de Aristófanes, ela serve como uma tentativa de desmoralizar a imagem do Sócrates. Ou seja, isso é muito comum, tá, na Grécia, principalmente com o ser de Sócrates, né? Muitos autores vão escrever coisas difamatórias a respeito de Sócrates. Isso vai ser algo que vai levar Platão a escrever seus diálogos, né? Ou seja, Platão vai escrever os diálogos justamente para tentar dar a sua versão do que de fato aconteceu, porque ele via que Sócrates estava sendo caluniado. Inclusive, nessa comédia, né, As Nuvens, de Aristófanes, Sócrates ele é representado, né, como um homem que perde o seu tempo com discussões irrelevantes. Pelo menos isso na interpretação do Aristófanes, né? Ele acreditava que Sócrates era um homem que ficava com a cabeça nas nuvens. Daí o nome do diálogo, né? Da comédia, né, que ele escreveu. E é inclusive aí que vai surgir a popular expressão, né, de que alguém está com a cabeça nas nuvens, né, quando alguém lida com discussões irrelevantes. Isso justamente surge a partir dessa comédia. Bom, mas como vimos, né, e como Platão amplamente relata em sua obra, Sócrates, na verdade, era um grande defensor da verdade e estava longe de ser um sofista. Afinal, Sócrates ele acreditava que a verdade é algo absoluto e imponente na realidade, e que não pode ser negado, diferente dos sofistas. E isso é algo que diferencia totalmente Sócrates de um sofista. Os sofistas eram professores de retórica ali na Grécia, e eles ligavam-se principalmente através de doutrinas filosóficas que eram relativísticas. Mas o próprio Sócrates vai demonstrar que essas doutrinas não são propriamente filosóficas, mas a gente vai ver isso a seguir. Os dois principais sofistas do seu tempo ali na Grécia vão ser justamente Górgias e Protágoras. Tá? Serão, vamos dizer assim, os dois grandes nomes do sofismo ateniense. E Górgias, pessoalmente, assim, Górgias e Protágoras, enquanto sofistas, né, eles usavam mais da retórica do que a filosofia propriamente. Ou seja, o que eles falavam era sempre com o intuito de parecer verdade, mas o que eles falavam de fato não tinha um conteúdo filosófico real. É por isso, inclusive, que Sócrates, né, que Platão propriamente, os tratará não como filósofos, mas como filodoxos. Né? Ou seja, filodoxo é aquele sujeito que tem amor mais à opinião do que à verdade. Ou seja, ele se apegou tanto a si mesmo, né, às suas próprias opiniões, que ele não consegue enxergar a verdade. E Sócrates e Platão descreverão, né, os sofistas principalmente como filodoxos, ou seja, justamente esse sujeito que está cego para a verdade, ou seja, não quer enxergar a verdade, não ama a verdade. Né? Pois filósofo, né, como a própria etimologia da palavra diz, é aquele que ama a verdade. Né? Philo é amor e
Sofia é sabedoria, né? Então, filosofia é o amor à sabedoria, é o amor à verdade. E nesse sentido, né, isso levará Platão a classificar os sofistas enquanto filodoxos, né? Eles não podem ser considerados filósofos justamente porque não amam a verdade no sentido de que ligam mais para o discurso do que com o conteúdo de verdade da filosofia. Essa era, na verdade, a verdadeira preocupação dos sofistas. Os sofistas estavam apenas preocupados em convencer o público e manipular a grande massa a favor de seus próprios interesses políticos e econômicos. Ou seja, os sofistas não tinham interesse verdadeiro em encontrar a verdade. Diferente de Sócrates, que buscará a verdade, disposto inclusive a morrer por ela, como aconteceu em sua vida, né? E bom, Górgias e Protágoras, né, voltando a esses dois nomes principais dos sofistas em sua época, são justamente esses dois grandes nomes do sofisma. Górgias vai trabalhar com a tese de que nada existe. É claro que essa não é uma doutrina filosófica dele em si, no sentido de que Górgias obviamente não acreditava nisso. Ele prega isso, mas Górgias, na verdade, ele, enquanto um professor de retórica, enquanto um sofista, ele queria provar que mesmo a tese mais absurda, como a tese de que nada existe, mesmo essa tese pode ser defendida se usada com uma retórica boa, né? Ou seja, você pode convencer as pessoas até mesmo das coisas mais absurdas utilizando-se da retórica. Era isso que Górgias queria demonstrar. Do mesmo modo, Protágoras vai dizer que a verdade é relativa, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Na verdade, essa questão da verdade ser relativa ou não é a principal coisa que distingue, né, um sofista de um filósofo. Aquilo que distingue um filodoxo de um filósofo, para Platão e para Sócrates. Porque Protágoras, que será, de fato, este sim, o grande nome do sofisma, a sua principal frase é de que o homem é a medida de todas as coisas, que de forma sucinta pode ser resumida, sintetizada, na afirmação de que a verdade é relativa. E esta é uma das proposições, né, que Platão e Sócrates mais abominavam. Tá? Dizer que a verdade é relativa é um dos maiores absurdos para a filosofia platônica e para a filosofia socrática. E é um dos maiores abusos do bom senso, dirá Sócrates e Platão. Por quê? Porque é a negação da imponência da verdade. A negação da existência, da absolutidão da verdade, é a própria negação do ser. É a própria negação da atividade da ciência, da filosofia. Então Sócrates combaterá e se proporá muito a debater com esses sofistas, justamente porque ele encontrava que no cerne da filosofia sofística estavam doutrinas relativistas, ou seja, doutrinas que relativizavam a verdade. E não havia coisa mais importante para Sócrates do que a verdade, porque a verdade é justamente aquilo que conduz ao bem na filosofia socrática. Então, Protágoras, por exemplo, dirá que ele pode transformar qualquer homem em virtuoso. Protágoras, inclusive, diz ser o mestre das virtudes. E Sócrates, obviamente, debaterá com ele a respeito disso, porque, veja, como ele pode ser o mestre das virtudes, sendo que ele diz que a verdade é relativa? Ou seja, que tudo é relativo. Não faz sentido. Mas é justamente nisso que Protágoras se baseia. Por quê? Porque, como para Protágoras tudo é relativo, até mesmo o bem é relativo. Então, qualquer um é senhor da virtude, qualquer um é senhor do bem. E isso é uma tese totalmente absurda para Sócrates e para Platão. Sócrates, inclusive, diz, né, que se a verdade é relativa, então todos os homens são igualmente sábios. Ele conclui isso no Diálogo Teteto. Por quê? Porque, veja, se a verdade é relativa, então todos os homens contêm a verdade, porque a verdade não se demonstra objetivamente. Então, o sujeito que diz que, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 5, ele é tão sábio quanto o homem que diz que 2 mais 2 é igual a 4. No entanto, nós sabemos que isso é nitidamente falso. Né? Nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4, não pode ser 2 mais 2 igual a 5. O que, portanto, desmorona essa filosofia sofística de afirmar que a verdade é relativa. Ou seja, é o relativismo propriamente.
E lembro, né, que este é um dos tópicos que Platão mais fixava-se em combater, que é o relativismo. O relativismo do bem e o relativismo da verdade são formas diferentes desse pensamento sofístico, né, de querer relativizar as coisas, que acaba no fim matando a própria ciência, a própria noção de verdade, a própria filosofia e a própria noção de indivíduo, né? Justamente porque relativizando-se a verdade, relativiza-se o próprio ser, né? Uma vez que se tudo é relativo, o sujeito pode inclusive chegar à afirmação mais absurda de dizer que o ser não existe, o que é totalmente louco, né? Uma afirmação propriamente louca. Então, Platão e Sócrates eles refutam o relativismo sofista, provando, né, que há sim uma verdade absoluta. E essa prova é simples. Na verdade não é uma prova, mas é uma imposição da realidade. É aquilo que Aristóteles chamará, em sua lógica, de princípio da não contradição. É basicamente o princípio lógico que diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então, por exemplo, se eu digo que o objeto A existe, eu não posso dizer que esse objeto A simultaneamente não existe. Ou seja, se o objeto A existe, ele não pode não existir. É impossível que o objeto exista e não exista simultaneamente. Isso é um princípio da lógica, não tem como você refutar isso, né? Ou se você tentar, provavelmente você será encarado como louco, tá? Porque assim, não há ninguém que leve a sério propriamente o entendimento de que o princípio da não contradição esteja errado. O princípio da não contradição é um dos axiomas básicos de toda a ciência, de toda a lógica, de toda a filosofia. E este princípio, de certo modo, portanto, prova que a verdade existe, porque há, portanto, algo de absoluto na realidade. E, na verdade, né, o princípio, se o sujeito dissesse que a verdade é relativa, ele mesmo estaria caindo em uma contradição performática, né, porque no ato de afirmar que a verdade é relativa, o sujeito estaria dizendo, né, uma verdade absoluta. Porque, veja, a afirmação de que a verdade é relativa é por si mesma absoluta. Então, o sujeito que diz isso está caindo numa contradição performática, né? Ou seja, o próprio ato da fala dele, a própria performance da fala dele, já demonstra que ele mesmo está errado na sua enunciação, né? Então, a doutrina dos sofistas, né, demonstra-se como um absurdo lógico, um absurdo filosófico, e por isso Platão e Sócrates tratarão, né, de liquidar essa falsa filosofia, né? Essa pseudo-filosofia, essa filodoxia, né? E por isso, portanto, né, Platão e Sócrates serão tanto combativos à filosofia sofística, né? Essa falsa filosofia, né? Porque justamente, além de relativizar os princípios básicos de toda boa ciência, de toda filosofia boa, ela também corrompe os homens no sentido de que relativiza a virtude, né? Ou seja, então quando os homens, ou seja, quando a cultura grega passa a acreditar que o bem e a virtude são coisas relativas, os homens justamente passam a declinar-se em valores justamente porque eles não têm mais esses valores que são, na verdade, absolutos. Então, ou seja, é algo muito perigoso, não só epistemologicamente, cientificamente, mas também eticamente você afirmar que tudo é relativo, porque você vai acabar caindo num desprezo, né, ético e num desprezo das virtudes, obviamente. Entrarei mais profundamente posteriormente, creio eu, em outra oportunidade, para falar sobre como provar a existência do bem segundo Platão e Sócrates, tá? Mas isso, creio eu, fica para a próxima. Bom, vale ressaltar, né, que Platão e Sócrates eles não desprezavam de todo a retórica, tá? Embora críticos dos sofismos, Platão e Sócrates acreditavam que se havia algo de bom nos sofistas era a retórica. Porque a retórica em si mesma não é algo má. A retórica, ela é algo que pode ser usado para o bem ou para o mal. A retórica, né, é essa arte de convencer as pessoas de algo, de alguma proposição. Então, a retórica pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, Platão
dirá, né, que a retórica ela é igualmente importante. Ela é importante num discurso. Ela é importante para justamente convencer os sujeitos, os interlocutores, né, de que uma certa proposição é verdadeira, de que uma certa proposição é boa. Ou seja, a retórica ela é útil também, ela não pode ser desprezada. E o próprio Aristóteles valorizará isso, né? Aristóteles vai escrever obras sobre retórica. Ou seja, Platão não desprezava de todo os sofistas também. Ele acreditava que havia algo de bom neles, que era essa questão do uso da retórica. Né? Mas ele acreditava que os sofistas faziam um mau uso dessa retórica ao subvertê-la aos seus próprios interesses. Né? Para Platão e para Aristóteles, a retórica deveria ser usada para o bem comum, para a verdade. Né? Não à toa, a própria retórica vai ser utilizada na Idade Média como uma das matérias básicas da educação no Trivial. Né? Ou seja, era algo que as pessoas estudavam comumente na universidade, no ensino básico. Era uma das matérias que compunham esse ensino. Então, de certo modo, né, o pensamento platônico ele pode ser entendido como uma síntese do que havia de bom na religião tradicional grega, como vimos anteriormente em outro vídeo, que Platão ele acreditava, né, que a virtude ela é fundamental, e nisso ele, de certo modo, adere à posição da religião tradicional grega, embora ele critique, né, sobre outros aspectos. E ele também vai sintetizar essa noção da existência da verdade e do bem com a retórica sofística para montar a sua filosofia. Né? Então ele pegou o que havia de bom no pensamento religioso do politeísmo grego e pegou o que havia de bom nos sofistas, que era a retórica, né? E sintetizou isso na sua filosofia. É claro que essa é uma visão bem superficial da filosofia dele. Né? Platão, na verdade, vai desenvolver um sistema que é muito mais próprio dele do que uma mera síntese dos elementos que existiam na época dele. Né? Há de algo muito inovador nele. Não é uma mera síntese de elementos. Certo? Então, bom, é assim que Platão e Sócrates criticarão os sofistas de seu tempo. É assim que eles concluirão que há uma verdade e que é fundamental buscar essa verdade para não incorrer no erro em erros lógicos, em erros científicos, né, da própria filosofia, e também para não incorrer em erros morais e éticos. Né? Ou seja, para agir virtuosamente, obviamente você necessita de que haja uma virtude absoluta. Né? E nesse sentido, a verdade é fundamentalmente absoluta. E nesse sentido, então, né, Platão ele vai criticar essa noção de relativismo e refutá-la, né, usando esses princípios lógicos que serão mais futuramente apontados por Aristóteles. Então é assim que Platão e Sócrates encararam os sofistas, refutaram eles e mostraram o perigo deles. Né? Não à toa, o projeto de Sócrates acaba sendo morto por essa influência dos sofistas, né, que justamente se incomodaram com essa refutação que Sócrates estava fazendo deles. Mas Platão seguirá o projeto de Sócrates de tentar liquidar esse relativismo, essa doutrina falsa dos sofistas. Então, nesse sentido, essa foi a disputa, vamos dizer assim, resumidamente, entre Platão e Sócrates contra os sofistas. Bom, muito obrigado e até a próxima.